Olá meus irmãos, paz a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é Um Novo Dia para Morrer. Aproveitando, se você é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Se não é inscrito, se inscreva, divulgue, ative o sininho e evangelize com esta mensagem. O tema está em Isaías 38, 5. Ouvi a tua oração e aos teus dias acrescentarei mais 15 anos. Amém. Irmãos, a Bíblia fala em Daniel 2:21 sobre Deus. Fala que ele muda tempo, aí as estações, ele remove e estabelece reis, ele dá sabedoria, ele revela o profundo, ele enriquece, ele empobrece. A Bíblia fala em João 26:14 que tudo que nós vemos é somente a borda das suas obras. E também fala que tudo que ouvimos de Deus é um suave sussurro para mostrar o tamanho do poder de Deus. Voltando para o tema, Ezequias, onde o tema fala, estava com o dia da sua morte determinado. O profeta foi lá, Isaías, segundo a orientação de Deus, falou assim: arruma tuas coisas, porque vai morrer e não vai viver. A Bíblia fala que ele orou, clamou, buscou a Deus, e Deus mudou o dia, mudou o dia que ele tinha marcado para morrer. Deus escreveu na sua vida um novo dia para morrer. Então quem fez isso foi Deus. 1 Samuel 2:6 fala que é o Senhor que mata e é o Senhor que preserva a vida. Entenda uma coisa, irmãos, tudo é de Deus. O que está conosco é emprestado. Usamos aqui como mordomos e depois fica para outras pessoas. Jó falou e no 1:21, no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. Deus deu e Deus tomou. A Bíblia fala, irmãos, no caso de Davi, que em todas as suas batalhas Deus deu vitória. 2 Samuel 8:6, 8:14, 1 Crônicas 18:6, 18:13. A Bíblia fala que Davi lutou contra filisteus, moabitas, edomitas, amonitas, amalequitas, contra Hadadézer e nunca perdeu. Davi nunca levou uma flechada, um tiro, uma granada, uma estilingada, uma facada, uma espadada, nunca uma lança, nada. Deus protegeu. Deus decidiu o dia exatamente que Davi ia morrer. Não era nem antes e nem depois. Não adianta o ser humano falar assim: tal dia eu vou morrer, com tal doença eu vou morrer, eu vou me matar. Não adianta você falar isso, irmão. Sabe por quê? Porque se Deus não quiser, não vai acontecer, E outra coisa, tem muita gente já andando morta, tem muito zumbi pela rua, é que você não consegue ver. Pessoas que estão separadas de Deus, mortos espiritualmente falando, pessoas que não têm propósito de vida, não sabem que estão aqui, vivem, mas não sabem o que vieram fazer na terra. Pessoas que estão mandando como se fossem mortas, tá? Voltando ao tema, você já viu alguém falar, irmãos, que quer morrer quando está bem? Quando está com dinheiro? Está com a cabeça boa? Com a geladeira cheia? Está com dinheiro? Não, você não vê a pessoa falar assim, porque a pessoa não tem problema nenhum. Geralmente você vê a pessoa morrer quando ela está passando por um momento difícil, uma situação, uma tempestade, um deserto. É isso que fala aqui. Exemplo, 1 Reis 19, a Bíblia diz que Elias recebe ameaças de morte de Jezabel. Ele matou os profetas e ela falou a mesma coisa: como você matou os profetas, eu vou matar você. E a Bíblia fala que Elias fugiu para o deserto e pediu a morte, porque ele se sentia derrotado, sentia com medo. Só que Deus, ele confortou e Deus, ele fortaleceu Elias. Não era o dia que Deus queria que Elias morresse. Outro exemplo, Jonas, irmãos, não gostou que Deus perdoou os ninivitas. Jonas não gostava, eram bárbaros, eram maus, ele não gostou. E ele pediu a morte. Deus, ele repreendeu o profeta e ele não queria aquilo, ele queria o quê? Arrependimento. É isso que ele queria aqui. Então, muitas vezes, irmãos, não é hora, porque o plano de Deus não está completo ainda. Um outro exemplo é Jó. A Bíblia diz que Jó pediu a morte com alívio do seu sofrimento. Pode ir lá, olha lá, capítulo 3, capítulo 6, capítulo 14. Mas Deus, irmãos, tinha um outro dia para Jó morrer. Não era aquele momento que estava passando por aquelas dificuldades. Jó, para quem lembra da história, perdeu os filhos, perdeu todos os bens, perdeu a saúde, a esposa jogava contra ele, os amigos viviam acusando ele de pecador, que o que estava passando era por aquilo. Mas com tudo isso, amigos, os bens, a esposa, os filhos, a Bíblia diz que Jó não blasfemou contra Deus. Capítulo 42, a Bíblia diz que
Jó recebeu de Deus, Deus devolveu para Jó tudo em dobro. Tudo que Jó tinha, Deus deu em dobro. Deus, a Bíblia fala que abençoou o último estado de Jó muito mais que o primeiro. Diz que as filhas de Jó eram as mais bonitas da terra. Não tinha filhas mais bonitas que as filhas de Jó. E a Bíblia fala que depois disso, ele pediu a morte lá atrás. Deus deu mais 140 anos para Jó. Exatamente isso. Depois disso, mais 140. A Bíblia diz que Jó viu os filhos, os filhos, os filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, até a quarta geração. E morreu como? A Bíblia diz que morreu farto, velho e farto de dias. Jó queria morrer, né, irmãos? Naquele momento de dor extrema. Deus virou o cativeiro dele, ele determinou um novo dia para morrer. Ele falou, Jó, não é hoje. Você vai morrer sabe quando? Quando você for abençoado por mim com o dobro, quando tiver com os filhos lá, e você vai morrer farto, né, e farto de dias, e velho. É isso que aconteceu. Então, irmãos, não é antes e não é depois. Se Deus não quiser, não morre. Eu lembro que na minha igreja que eu estava dirigindo lá, tinha uma senhora lá, que ela já tinha sido atropelada, tinha caído um raio na cabeça dela, não sei se foi na cabeça ou no corpo lá, ela teve um infarto e foi morrer muito tempo depois. Então não é quando a gente quer, é quando Deus quer, quando Deus determina. Jesus ele falou isso em Mateus 6:27. Quem pode acrescentar, né, tempo à jornada da sua vida? Não, é Deus que acrescenta e Deus que tira. Para finalizar, a melhor resposta que eu tenho aqui sobre o dia da morte, da nossa morte, está em 1 Samuel 2:6. O Senhor é quem tira e quem dá a vida, faz descer ao Sheol, né, a sepultura, e da morte o resgata. Tem um famoso evangelista, todo mundo que é cristão conhece, que é o Charles Spurgeon. Ele falou assim, nenhum médico pode aumentar os dias da nossa vida se Deus não quiser. E nenhum demônio, nem o diabo pode encurtá-lo. Quem faz isso é só Deus. Amém? Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, graças te damos por essa palavra. Pedimos que continue abençoando nossas vidas, a vida de quem está ouvindo essa mensagem. Que venha, Senhor, nos usar na sua obra, que nossos dias sejam como Jó, Senhor, que morramos, Senhor, velho e farto de dia. Seja com todos que estão ouvindo essa mensagem, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Mais uma vez, se inscreva, divulgue, ative o sininho. Que Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil. E até a próxima, se Jesus não voltar até lá.